Salve, salve. Cara, vamos acompanhar aqui o vídeo de um vascaíno mandando a real para os demais vascaínos sobre o Vasco da Gama. Ele meio que esculacha o Vasco antes do Eurico Miranda, fala do Flamengo pra caramba, normal, e a gente vai comentando. O Vasco, nesse período que teve Eurico no poder, 25 anos e 6 meses, o Vasco ganhou 17 títulos. O nosso rival ganhou 16 títulos. O Vasco virou o líder no cenário aqui no Rio de Janeiro em termos de conquistas. A relação ao nosso rival, o Vasco teve 45 vitórias e 41 derrotas. São os números do Eurico. Ou seja, no melhor momento da história do Vasco, onde gastaram o que tinham e que não tinham e estão pagando até hoje por isso, a gente batia de frente. Um título a menos e muito próximo ali nas vitórias, né? Agora vamos ver aí no nosso segundo melhor momento e do pior momento do Vasco, né? Aí vocês vão ver o esculacho. Você pega os outros 25 anos e 6 meses, o Flamengo tem 24 títulos e o Vasco tem 4. O Flamengo ganhou 48 partidas e o Vasco 24 no confronto direto. Essas coisas o torcedor tem que parar e analisar. Não é só o declínio do Vasco, é como o Vasco impedia o crescimento do outro. Como o Eurico batendo de frente, impedia o domínio do cenário. Eles passam a ser dominantes no cenário como eram antes. É que você é muito novo. O Vasco, até o Eurico assumir em 86, o Vasco sempre foi terceira força do Rio, em termos de conquistas e em termos de representatividade. O Vasco não tinha representatividade e não tinha título. O Fluminense tinha mais. Mas era o maior campeão. O Fluminense tinha mais título que o Vasco, o Flamengo tinha mais título que o Vasco. E o Vasco brigava com o Botafogo, em termos de desempenho desportivo. Cara, não sei se era a intenção dele, mas ele meio que esculachou o Vasco, hein? Brigar com o Botafogo, terceira força do Rio. Pô, cara, tem muito vascaíno que se orgulha aí dos anos 40, 30, Expresso da Vitória e tal. E o cara meteu essa, hein? O cara praticamente tirou o Vasco sem Eurico pra merda. O Eurico alçou o Vasco a um patamar que o Vasco nunca esteve. Esse patamar que você se vangloria com os adversários, foi o Eurico que levou. O Eurico levou o Vasco a um patamar... Cara, só eu, ou é muito engraçado ver vascaíno falar patamar toda hora. Cara, só lembro do Bruno Henrique, não tem jeito. De ser liderança desportiva e liderança institucional. O Vasco passou a liderar o cenário institucional e passou a liderar o cenário esportivo. E, infelizmente, no final do período da gestão Eurico do início, o Eurico não conseguiu manter o Vasco líder do cenário desportivo. Porque, né, cara, gastou o que tinha, que não tinha, pra conseguir ganhar o que ganhou. A conta chega. Apesar de que os adversários também não ganhavam. Se você for pegar o período de 2000 a 2008, o Flamengo tem 1 ou 2 títulos ali, mas não é um disparate que tem hoje em dia. Hoje em dia é um disparate absurdo. Teve Nacional, foi só o brasileiro. Teve a Copa do Brasil. Em cima do Vasco. E o Vasco chegou na final. Seja vice de novo. Não esqueçam de seguir, comentar, curtir e tamo junto. Um abraço, até a próxima e fui.